Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Andréia. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre produção textual. Produção textual nada mais é do que escrita de um texto, né? E hoje eu vou dar algumas dicas de como escrever um bom texto. Primeira coisa que tem que fazer é pensar, soltar a imaginação. Então não adianta você pensar rapidinho e já sair escrevendo. Primeiro você pensa assim, qual é a história que você quer fazer, como que você quer que ela aconteça, como que você quer que ela termine. E quando você tiver assim já decidido, aí sim você começa a escrever. Você vai para algumas coisas para ajudar você a pensar. Então, quem vão ser os personagens da sua história? Vão ser muitos personagens, vão ser poucos, vão ser animais, vão ser crianças, vão ser adultos, vão ser extraterrestres, vão ser super-heróis. Então você tem que definir quem vão ser esses personagens. Você tem que definir também onde e quando a sua história acontece. Então, vai ser na escola, vai ser em casa, vai ser no espaço sideral, vai ser numa guerra, vai ser numa cidade que não existe. E quando? Vai ser nos dias de hoje, vai ser uma história que é no futuro, uma história que aconteceu no passado. Então, isso tudo você já tem que mais ou menos ter definido antes de começar a escrever. Coloque uma situação inesperada. O que é uma situação inesperada? É alguma coisa que quem está lendo nem imagina que vai acontecer. Por exemplo, o super-homem está indo salvar o mundo, de repente ele tem uma dor de barriga. É uma coisa que ninguém imagina que vai acontecer, né? E aí você tem que pensar como que você vai solucionar essa situação inesperada. É legal sempre fazer um pouquinho de suspense. Não sai já colocando, o super-homem estava indo salvar o mundo, ele teve uma dor de barriga, e aí ele foi no banheiro, e aí acabou e ele já foi salvar o mundo. Então, quanto mais suspense você colocar, mais legal vai ficando, porque o leitor vai ficando com vontade de ler para tentar descobrir o final dessa história. A história precisa ter começo, meio e fim. O que quer dizer isso? Você tem que começar explicando, né, quem é o personagem, onde ele está, o que ele está fazendo. No meio, você tem que explicar qual foi a situação que aconteceu, né, inesperada ou não, o que aconteceu na história. E o fim é quando essa situação se resolve. Se você não tiver uma dessas coisas, a sua história vai ficar sem que a pessoa consiga entender direito, né? O leitor não vai conseguir entender direito o que é que você queria contar. Tente colocar detalhes. Então, se você vai escrever, por exemplo, sobre um menino chutando uma bola, você pode escrever o menino chutou a bola. Ou então você pode falar assim, o menino se preparou, olhou para a bola, olhou para o goleiro, tomou distância, começou correndo bem devagar, depois correu mais rápido e chutou. Olha só que diferença, né? Quando eu coloquei detalhes, a pessoa consegue imaginar melhor a cena que você está tentando escrever. Então, quanto mais detalhes você puder colocar, mais legal vai ficar. Tem que ter muita atenção aos parágrafos e à pontuação. Por quê? Porque a pontuação, né, ela faz a gente ver como que vai ser lido. Então, se eu não tiver nenhuma vírgula, nenhum ponto, eu vou ler a história atropelada. Eu não vou saber quando que eu tenho que parar um pouco, quando que eu tenho que respirar. A pontuação, ela também tem o ponto de exclamação, que vai me dar a surpresa. Tem o ponto de interrogação, que eu sei quando é uma pergunta. E os parágrafos a gente é bom dividir assim, o primeiro parágrafo com a introdução, o segundo parágrafo com a situação inesperada e no terceiro parágrafo o final da história. Não se esqueça do título. Eu gosto de colocar o título no final. Quando eu termino a história, aí eu vejo como ela ficou e penso num título para ela. Mas vai depender de você. Se você já tiver um título, você já pode escrever. Só o importante é não esquecer. E uma coisa que é muito importante, você tem que sempre, quando você acaba de escrever, você tem que reler e reescrever. Por que reescrever? Porque a gente sempre tem uma parte que você fala, essa aqui não ficou muito legal, essa aqui acho que não está dando para entender. Então, você apaga, arruma aquele pedaço, né? Se tiver alguma palavra escrita errada, você arruma. E no final, você reescreve a sua história para ela ficar bem bacana. Eu vou dar um exemplo de uma história. Vamos supor que tenha um trabalho
que é assim: observe a imagem e escreva uma história sobre ela. Essa é a imagem que eu escolhi. Então, é uma tela do Ivan Cruz, que mostra o quê? Crianças brincando. Então, deixa eu pensar um pouquinho mais sobre ela. Essas crianças parecem que estão brincando na rua, né? Porque tem umas casinhas aqui, tem a calçada, então parece que eles estão brincando na rua. Então, eu vou imaginar que são crianças que são vizinhas, que estão brincando. Dá pra ver que tem meninas, que tem meninos, né? Eles até separaram o time dessa forma. O dia parece que tá bem bonito, ensolarado, já que eles estão brincando numa parte externa. Então, vamos lá. Eu vou escrever que os meus personagens são crianças que moram na mesma rua, que é um domingo de sol. Domingo eu escolhi porque seria um dia que não teria aula, né? Resolveram brincar de cabo de guerra. Aí, o que eu posso colocar de inesperado? Vou colocar aqui que uma das crianças se machuca. Vou pegar esse pequenininho aqui, ó, e vou colocar na minha história que ele vai se machucar. E não vou deixar o menino machucado na história, né? Então, vou colocar depois que a avó cuida do machucado e convida todos para um lanche. Vamos ver como é que vai ficar a história? Eu comecei aqui no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo eu vou apresentar o local e os personagens. Num domingo ensolarado, as crianças da rua Alcides Maia saíram para brincar como já era de costume. Eles passaram quase 30 minutos tentando decidir qual seria a brincadeira, até que resolveram que seria cabo de guerra. Felipe correu para buscar a corda do seu pai no quintal. Na hora de dividir as equipes, resolveram fazer meninos contra meninas. Esticaram a corda no meio da rua e cada criança correu para o seu lugar. A brincadeira começou. Estava bem equilibrado, cada hora parecia que uma equipe iria ganhar. De repente, Arthur tropeçou em um buraco na rua, perdeu o equilíbrio e caiu. E todos os meninos vieram caindo por cima dele. As meninas comemoraram a vitória, mas foi por pouco tempo, pois logo perceberam que Arthur tinha se machucado. Levaram ele correndo para casa. Sorte que a avó Elza estava lá e fez logo um curativo. E para passar o susto, convidou todos para comerem um bolo que ela tinha acabado de fazer e um copo de suco bem geladinho. E logo todos estavam rindo e combinando qual seria a próxima brincadeira. Então, vocês estão vendo, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu dei a introdução da história, falando quem eram os personagens e onde estavam. No segundo e no terceiro parágrafo, eu expliquei como eles estavam começando a brincadeira, e aqui no terceiro parágrafo eu coloquei a situação inesperada, que foi o Arthur se machucar. E aqui no quarto e último parágrafo, eu resolvi a situação, que foi ele fazendo o curativo e todos eles prontos para brincar novamente. Depois de escrever a história, eu coloquei aqui que o título seria O Cabo de Guerra. Dá para perceber que aqui, ó, eu poderia ter escrito assim: a brincadeira começou, eles puxaram a corda e ele caiu e se machucou. Mas olha quantos detalhes eu coloquei. Dá para ver que o jogo demorou um pouco para terminar, que aí estava equilibrado, cada hora parecia que uma equipe iria ganhar, então ficava naquela briga, vai para um lado, vai para o outro, e até que o Arthur tropeçou. Coloquei falando que as meninas comemoraram a vitória por um tempo, só depois perceberam que ele tinha se machucado. Então, tudo isso foram detalhes que eu fui colocando para poder as pessoas entenderem melhor um pouco a história. Agora vai ser a vez de vocês. Vocês vão inventar uma história para essa outra imagem aqui. É também uma obra lá do Ivan Cruz, que são as crianças brincando de roda. Então, tenta passar um tempinho pensando em como vai ser a história, para depois começar a escrever, tá bom? Vai escrever lá no caderno, não esquece de colocar o cabeçalho, e quando terminar, manda uma foto do texto para eu ver, tá bom? Bom trabalho para vocês, até mais!